Gente, vocês não acreditam um vídeo que eu vi aqui. Eu vou botar o áudio aqui pra gente ir comentando a respeito, tá? Olha só. Eles são bem pequenos ainda, mas têm fôlego de sobra para mostrar que já sabem de onde vieram. Bem-vindo ao sexto dia da criação, a criação mais perfeita feita por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nesta escola é assim. Os alunos aprendem o tempo todo. Na aula de biologia, que Deus criou todas as espécies. As famílias têm colônias, entre as de harmonia, cooperação e comprometimento. Elas foram criadas. Por Deus. Na de história, que a Bíblia tem histórias verdadeiras. A gente está explicando sobre o dilúvio. Na de matemática, que Deus gastou 6 dias para criar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias para tudo ficar pronto e muito lindo. E na de português, o que significa a palavra criacionismo? Sim, Deus que criou o mundo. Não foi uma bomba que apareceu e fez as árvores, fez as gêmeas. Crianças Todo esse alienadas. conhecimento não foi adquirido por acaso, não. Evolução e criação são temas bem discutidos nas salas de aula. Os alunos estiveram estudando durante esse primeiro semestre sobre o que é ser um criacionista. A diretora no colégio adventista. Pesquisas a respeito do criacionismo, a respeito da formação do homem e por que a teoria do evolucionismo ela Teoria também do evolucionismo. é questionada. Do mesmo jeito que questiona-se, né? Outros questionam a teoria criacionista. Veja, nas escolas adventistas se ensinam as duas coisas. As duas. Um absurdo. Quem está falando é Roberto Azevedo, que é um biólogo. Biólogo. Yuri Greco. O que é que você acha disso? Um biólogo. Escuta o que ele vai falar, viu? Ideias. Por quê? Não é só porque é religioso, mas é por causa da evidência científica que está cada vez mais fortalecendo a visão bíblica criacionista, que é uma visão histórica da história da vida da Terra, e enfraquecendo a posição evolucionista. Você viu o que o biólogo falou? Que a ciência está cada vez mais comprovando a história bíblica e desacreditando a teoria da evolução. Eu não acredito que o cara falou uma coisa dessa. Na de ciências, os alunos mostram o que aprenderam, seja na escola com os professores ou em casa com os pais. Nós ensinamos a Tamile a nossa educação baseada na Bíblia, é claro. O que Deus fez, o que Deus criou. É o que nós vivemos também, né? Além de ensinar, nós vivemos isso. Uma educação que deixa os pais orgulhosos. Eles estão mesmo informados e é bom sempre quando se fala de Deus, né? As crianças hoje têm que crescer com Deus no coração, saber da criação, saber que Deus ama cada um de nós sempre. Eu achei interessante, é um outro ponto de vista, é um outro aspecto que se aborda e é importante que se dê ênfase. Mas não devia se abordar isso na escola. Já tem a igreja que aliena as crianças, dizendo que isso tudo é verdade. Aí a escola vai ensinar que é verdade. E a preocupação com o ensino dos filhos não é para menos mesmo. Porque os 11 primeiros capítulos da Bíblia são importantes. Eles são importantes porque eles dão exatamente essa estrutura conceitual toda criacionista. Se retirar o Jardim do Éden com Adão e Eva, e a cobra falante, a tentação e a queda, então não há necessidade de uma redenção, não há necessidade de redentor, de um salvador. Não há mesmo. Porque Cristo, Filho de Deus, veio fazer o que aqui nessa terra? Nada. A antiga guerra do evolucionismo contra o criacionismo inspirou a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Botafogo, no Rio de Janeiro, a criar o primeiro minicentro criacionista, Rio de Janeiro, em parceria com a Sociedade Criacionista Brasileira. Vendo a necessidade de divulgar a mensagem criacionista. É o engenheiro, viu? Marcos Amoreira. As crianças a ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre o criacionismo científico. Criacionismo não somente científico. O criacionismo bíblico, mas o criacionismo baseado em ciência, baseado em evidências. A cada ano, vários jovens nos procuram tendo dúvidas a respeito da sua fé. Então, a nossa ideia é que este minicentro abranja não somente a igreja, mas também a escola e anexo, para que os jovens da igreja cresçam tendo base, subsídios, conhecimentos, sabendo mais do Deus Criador ao qual eles servem. Esse é o nosso objetivo. O Minicentro Criacionista de Botafogo acabou de ser inaugurado e a gente vai conhecer junto o que ele tem de tão especial. Vem cá. Profissional, o que é isso aqui? Essas nos estantes lá nós temos realmente
uma literatura vasta produzida pela sociedade criacionista brasileira. É interessante que tenhamos aqui literatura diversa, não só com a visão criacionista, mas outras também. Aqui nós temos a arca com as suas verdadeiras proporções. Quando falam em Arca de Noé, em bichinhos, as pessoas ficam assustadas, mas isso é lenda. Não, a história é a mesma. Da mesma forma que existem evidências geológicas de uma grande catástrofe que ocorreu no passado, que nós conhecemos como dilúvio, essa história envolve a construção de um barco. Então eu creio que esse barco realmente foi real. E você crê, não é certo. Você não pode ensinar ninguém porque você crê. Se combinam. Então a evidência científica, ela está empurrando a evolução para uma dificuldade crescente. Então a estrutura conceitual evolucionista depende de fé. A estrutura conceitual criacionista também depende de fé. Vocês escutaram o que esse cara falou? Não, vou voltar aqui para vocês escutarem o que ele falou. Está empurrando a evolução para uma dificuldade crescente. Então a estrutura conceitual evolucionista depende de fé. A estrutura... De fé? Caracas, e todas as evidências de fé. A conceitual criacionista também depende de fé. Então, desde cedo, a criança deve ser realmente instruída, ter materiais para cada idade, especialmente os universitários. Né? Seria bom, como pré-universitários, antes de adentrar uma universidade, já tivessem lido bons livros nessa área, para realmente bons livros criacionistas, científica, para poder realmente sobreviver no meio universitário sem perder a fé. Fé cristã, ela é baseada na razão. A nossa fé não é uma fé no irracional. Não. Fé no racional. Sim. Como manter a fé? Uma cobra falante, uma jumenta falante, racional. Quando a gente avalia de um ponto de vista não subjetivo, tentando extrair a verdade embutida nesses dados, a gente vê que a nossa fé tem um fundamento racional fortíssimo. Tem. Esse conhecimento transforma a vida. Absurdo. Nós não abrimos mão da educação cristã, e principalmente da educação adventista, que é o que nós queremos e acreditamos. Então não tem preço, não tem distância, e nós desde o início pensamos nisso e não temos arrependido com isso não. Essa teoria é a prática para a eternidade. Jesus estava com Deus bem no comecinho da história da Terra. É isso que eu acho absurdo. Colégio é para ensinar disciplinas sérias, né? Não é para ensinar fé, especulação. Isso já existe a igreja para fazer isso. Aí você pega um colégio, só porque o colégio é adventista, aí tem que ensinar também teoria do criacionismo. Tá? É um absurdo isso, um absurdo total. E você vê que eles são tendenciosos, eles não colocam realmente as coisas, né, claras. Porque, a evolução é isso. Não, eles colocam como outras teorias. Outras teorias. Certo? Aquela é que é a correta. As outras são teorias. Absurdo total. É realmente complicado. As nossas futuras gerações depender dessas pessoas aí. Sinceramente, eu vou torcer muito para que meus filhos e meus netos consigam viver num país onde esse tipo de absurdo, de ignorância, certo? Essa coisa aí que eles empurram para as pessoas como verdade, essa mentira deslavada, tá entendendo? Onde tem milhares de evidências que nada disso aí é real, entendeu? E empurra isso como verdade para alienar as crianças e transformá-las em adultos alienados, adultos desinformados, adultos que não têm uma formação acadêmica natural, né? Ou seja, já crescem bitolados nessa ideia aí de que Deus criou o mundo em 6 dias, que existiu uma arca de Noé, um dilúvio. Rapaz, sinceramente, é absurdo. Gente, fico por aqui. O link desse vídeo está aqui embaixo, tá? Quem quiser assistir, então, valeu.